Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre as grandes heresias da história da igreja. As perguntas que chegaram até aqui em minhas mãos, eu fiz o seguinte, eu tentei entender aqui em linhas gerais e acabamos colocando aqui na conversa. A gente não respondeu um a um, mas de maneira geral a gente respondeu e responderemos agora o que falta. Obrigado ao Jorge Azevedo, que mandou aqui o seu recadinho, o Iron Soares, José Eduardo de São Caetano do Sul, Henriqueta Maria, né? Henriqueta Maria é da cidade de Teresina, Piauí. Aqui um outro mineiro, Josiel Antônio de Assis, de Guiricema, Minas Gerais. Amabile Kremer mandou aqui pra gente um recadinho também. Sandra Regina Gomes Leal. Sônia Maria também mandando aqui outro recadinho pra gente. O Igor Moura é de Belo Horizonte, muito obrigado. Rita de Cássia Salim Custódio, de Espírito Santo do Pinhal, estado de São Paulo. José Marques, também de Teresina, Piauí. Derdébio Bortoleto mandou um recadinho aqui bem interessante e carinhoso aqui pra gente, muito obrigado, viu, Derdébio? E a Salete Trevisan sempre participa conosco também, mensagens carinhosas que sempre manda pra gente. Ô Padre Guido, antes de continuar aqui nas que faltam, um comentário geral aqui dos nossos telespectadores, para que fique claro. Alguns perguntando assim, mas a corrente tal, a pessoa era herege ou era apóstata? Como é que funciona isso? Em linhas gerais, Padre Guido, é possível afirmar que uma heresia vai terminar na apostasia? Sim, podemos afirmar isso porque a apostasia é o fruto exatamente da heresia. Certo. Porque leva uma pessoa a seguir um caminho que nunca será aprovado pela igreja, pelo magistério da igreja. Entendi. Por isso, meus amigos, tenhamos todos muita humildade toda vez que nós enfrentamos temas sobre a nossa fé. Muito bem. Lembra que nós falamos no começo do programa, quando a gente estava entendendo o conceito de heresia, que heresia se dá dentro da igreja, acontece dentro da igreja, entre batizados. Alguém que pega um ou mais pontos da doutrina católica, pega apenas uma parte, aliás, a palavra heresia significa isso, pegar apenas uma parte, distorce essa única parte em contraponto ao todo, negando o todo, né? Sendo assim, Padre Guido, o protestantismo não deixa de ser uma heresia. Sim, temos que agora enfrentar, digamos assim, estas grandes religiões, infelizmente grandes, que se desenvolveram no século XVI. Né? Destacamos três, né? O anglicanismo, o calvinismo e o luteranismo. Um rápido também. Comentário de cada um delas para a gente, Sim, Padre Guido? Exato. Em primeiro lugar, estas religiões criaram um obstáculo na comunhão com a autoridade máxima da igreja. Certo. Começaram a criticar também a essência da vida sacramental, certo? E criaram uma grande distância com aquele que é o credo aprovado pela igreja. Certo. O que contribuiu para isso? O século XVI é famoso pelas grandes descobertas, descoberto o Brasil também, né? Certo. A bússola que orientava a navegação, o papel, a imprensa, a pólvora que revolucionou o sistema de fazer a guerra, etc. E foi descoberta a maneira da comunicação, entre aspas, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Certo. E, portanto, as pessoas que não tinham uma grande cultura religiosa ou até catequética começaram a aprender. Lembramos até Martinho Lutero, que era padre, fundador, lamentamos dizer isso, né? Iniciou a reforma protestante. Exato. Né? Ele traduziu, era inteligentíssimo, era monge agostiniano, né? Ele traduziu a Bíblia da Vulgata para o alemão. Naturalmente, traduziu procurando total fidelidade. Mas o que aconteceu? De repente, ele encontrou uma carta na Bíblia de Santiago. Ele que defendia o valor da fé, mesmo sem as obras, quando ele reparou-se com a carta de Santiago que afirma a fé é importante, mas se não for acompanhada pelas obras, é morta. Então, o que ele fez? Tirou a carta de Santiago da Bíblia. E um processo bem parecido foi seguido por outras religiões, também o anglicanismo e o calvinismo, que acabaram, inclusive, tirando 7 livros da Bíblia. Certo.
E, portanto, foram até chamados de protestantes, como um protesto diante da Igreja Católica, com tudo que a Igreja sempre ensinou. Bom, luteranismo, nós já falamos, fizemos um programa exclusivo aqui sobre a Reforma Protestante, também está lá no nosso site, onde tudo começou. Ele fez ali o seu protesto, né, sobre vários pontos, mais de 100 pontos da doutrina católica. O problema é que, diferente de São Francisco de Assis, que havia um chamado místico espiritual dos problemas da sua época, onde Cristo dizia, o convidava a reconstruir a igreja, né, São Francisco de Assis, a diferença é que Lutero rompeu com a autoridade do Papa e começou uma nova modalidade de cristianismo. Por que é herético? Porque pegou apenas uma parte, aquela ideia de arrancar apenas uma parte, aceitar uma parte, encontrar o ponto ao todo. O luteranismo está claro. Agora, anglicanismo... Anglicanismo nasceu na Inglaterra, com o rei Henrique VIII, que engravidou uma pessoa que era uma pessoa de classe social alta da Espanha, Ana Bolena, e, portanto, pediu para o Papa de desfazer o seu primeiro casamento. E, diante da resposta negativa, acabou criando uma separação com Roma. E baixou um documento chamado Ato de Supremacia, com o qual ele se declarou não somente rei da Inglaterra, mas também o Papa. Confiscou todos os bens da igreja. Os bens da igreja, talvez era esta uma das finalidades dele. E também aquele segundo casamento foi um total fracasso e acabou casando 7 vezes. Lembrar que São Thomas More é um grande santo dessa época, que inclusive foi contra tudo isso. Sim. Padre Guido, e calvinismo? João Calvino, que era da Suíça, mas viveu muito tempo também na França, ele também se colocou contra a igreja, porque, veja o ponto dogmático que criou a heresia. Ele falou que Deus escolhe quem quiser para salvar. Isto é a predestinação. Isto é, Deus estaria quase negando a liberdade da pessoa. Aliás, foi a pergunta do nosso telespectador Jorge Azevedo sobre isso. Predestinação em Calvino tira a questão da graça, Padre Guido? Tira, é claro, porque não aceita a graça de Deus, né? Deve ser somente fruto da pessoa humana, não minha gente. E depois Calvino foi também ele um iconoclasta. Palavra difícil, né? Que ele falava esta noite. Isto é, mandou derrubar todas as imagens, estátuas nos nichos dentro da igreja, tudo. E se revoltou completamente contra Roma, contra o Papa. Se a pessoa não pode ter auxílio da graça de Deus, se a pessoa já está predestinada ao pecado, entre aspas, e outros predestinados à graça de Deus, a redenção de Cristo fica a ver navios. Não tem valor. Eu perguntaria, se estivesse aqui Calvino, diria, escuta, como é que você explica a frase do bom ladrão, pronunciada no último instante da sua vida, e a resposta que Jesus lhe deu? Lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E Jesus que respondeu, hoje mesmo você estará comigo no céu. Não se trata de predestinação, se trata de fruto de vontade e o ótimo uso da liberdade daquele criminoso, que no último instante da sua vida se reconciliou com Deus. E a salvação existiu para ele também. Padre Guido, o senhor destacou aqui essas três grandes heresias, né, dentro do protestantismo. Explicamos rapidamente cada uma delas, o anglicanismo, o luteranismo e calvinismo. Agora, depois nós sabemos que teve milhares e milhares de ramificações, e a coisa não para até hoje, né? Sim. Todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, dentre as tradicionais e depois, atualmente, muitas, enfim, infinitas possibilidades de seitas e tudo mais. Agora, que é comum para todo o protestantismo, queria que o senhor explicasse para a gente, o senhor destacou para a gente 5 expressões em latim. Qual o grande problema dessas expressões e por que tudo isso está dentro de uma heresia chamada protestantismo? Exato. Não sei se conseguimos colocar no ar... a primeira delas? Sim, a primeira, pelo menos... Solos Christus é a primeira delas. Cristo. Coloca para a gente aí, por favor, diretor. Solos Christo é a primeira de todas as heresias. Porque né? Estas frases que a gente coloca agora no ar... Ali, ó, Solos Christus é a primeira das grandes heresias. Né? Isto é, somente Cristo. Né? E a Igreja condenará exatamente todas estas expressões porque criaram uma separação. Isto é, solos Cristo não admitem o magistério da Igreja. Certo. Não admitem o valor da tradição cristã.
Certo. Por isso é muito pesada A primeira expressão, solos Cristo, Solos Cristo, sim. é uma expressão protestante que não admite a autoridade da igreja. É o magistério, não admite. Somente o que Jesus falou. Quando Jesus disse para Pedro, tudo que ligares, tudo que desligares será ligado e desligado também no céu. Portanto, eles não admitem. Vamos ver a segunda expressão. A segunda expressão, em latim também, né, Padre Guido? Exato. Tudo essa em diz latim. respeito à Escritura, né? Exato, são chamadas 5 soles, que tudo começa com palavras Tem pra gente parecidas. aí, Lucas? Está lá. Sola Escritura. É isso, Padre Guido? Sola tá aí, Escritura, isto é, nós devemos acreditar, dizem os protestantes, somente ao que está escrito na Sagrada Escritura. Certo. E isto é contra a fé, porque a igreja afirma que seja a Escritura, como também no magistério e também na tradição da igreja. A gente sempre fala, a gente sempre repete Sempre aqui. falamos disso, exato. Por isso eles negam e acreditam só no que está escrito, não é bem assim. Porque a igreja recebeu o poder da parte de Jesus de interpretar fielmente quando, por exemplo, a igreja declara um santo, ou como já falamos no começo do programa, define um dogma de fé, devemos acreditar. Nenhum dos dogmas de Nossa Senhora está explícito escrito na Bíblia, não. É fruto de um estudo, de uma dedicação, para poder todo mundo acreditar e crescer na fé. Se somente a Escritura bastasse para a fé cristã, a própria Escritura devia conter isso. E não contém. Não, Pelo contrário, existe até uma passagem da Bíblia, né, Padre Guido, que diz que ali só tem um resumo da coisa. Exato. São Paulo faz questão de dizer isso também nas suas afirmações, né? Porque valorizando exatamente o magistério da igreja. E mesmo Paulo, nós vamos lembrar aqui em Timóteo 3, diz que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Né? O mesmo Paulo dizendo. Quer dizer, a sola Escritura é uma furada, né? Não tem Exato. jeito. A próxima expressão agora se tem a ver com a fé. Põe pra gente aí, por favor, Lucas. A próxima expressão, sola fide. É isso? Sim. Sola fide. Sola fide. Aí entramos exatamente na cabeça daquele homem Martinho Lutero, certo, que valorizava somente a fé e não valorizava as obras que devem acompanhar a fé. Certo. Por isso que, repito o que ele disse antes, quando encontrou a carta de Santiago, para ele, até hoje na Bíblia dos luteranos, não existe a carta de Santiago. Ele arrancou aquela carta dizendo que não tinha sido divinamente inspirado. Mas, meus amigos, fruto da cabeça dele. Porque nós sabemos que as obras devem ser a mais bela expressão da nossa fé. Como disse também São Paulo, como é que nós podemos afirmar a Deus que não enxergamos com os nossos olhos se não amamos o nosso próximo que está à nossa frente e que é criado à imagem e semelhança de Deus? Vamos para a próxima expressão. Qual que é a Sim. próxima expressão? Põe para a gente aí, por favor, Lucas, também em latim. Sola gratia, cioè somente a graça que nos salva. Para aí, minha gente. Isto é, como se a salvação fosse um fruto gratuito de Deus, sem a nossa colaboração. Não. Pegamos uma bela outra frase latina de Santo Agostinho que afirma qui creavit te sine te, non salvabile te sine te. Isto é, aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Isto é, a graça é indispensável, é claro, mas Deus quer também a nossa colaboração. Ele nos dá a sua imagem e semelhança, nos dá a inteligência, a vontade e a liberdade. É claro que nós devemos frutificar com estas qualidades para ganhar o céu. Ou seja, é a liberdade de aceitar a redenção de Cristo. Perfeito. E toda a sua doutrina, que ele mesmo quis deixar a igreja, né, Padre Guido? Pois não? Só para fortalecer ainda, Santa Benedete Subiru, depois que terminaram as aparições de Lourdes, se encontrou com o padre. E o padre disse, olha aqui a menina para a qual Nossa Senhora disse que irá para o céu. E Benedete Subiru, que nunca estudou teologia, respondeu para o padre, é verdade, Nossa Senhora me disse que eu irei para o céu, mas a uma condição, que eu o mereça.
Puxa vida. Deixou o padre sem palavras esta resposta. Vamos para a última expressão, Padre Guido, Sim. nosso tempo já está acabando. Vamos lá para a última expressão em latim. Coloca para a gente aí, Lucas. Ecco, soli Deo gloria. Gente, esta é uma grande heresia. Pode parecer uma frase muito bonita, porque esta frase, que todos os protestantes aceitam, exclui completamente o culto para Nossa Senhora e para os santos. Certo. Nós todos temos os santos e as santas que são nossos intercessores também. Portanto, como é belo invocar a Nossa Senhora, né, e pedir a luzes. Olha, até momentos antes de entrar no ar, sempre o Eric e eu fazemos uma oraçãozinha pedindo as luzes divinas, porque acreditamos de sermos instrumentos para poder fazer um bem para tantas pessoas que nos assistem. Por isso esta frase, claro que Deus merece toda a glória, mas não pode excluir esta frase o culto para Nossa Senhora e os santos. Porque, além de excluir a intercessão da Mãe de Deus e dos santos, exclui, por exemplo, é contraditório porque exclui a intercessão da pessoa ao lado também. Reza por mim, por favor, ora por mim, por favor. Exclui. Porque a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Alguém vai dizer assim, mas a pessoa que está do meu lado eu não estou adorando. E nem nós estamos adorando a Nossa Senhora, e muito menos os santos. Falamos isso nesses programas que eu já citei aqui, né? A diferença do culto do lia, latria e perdulia, vai lá no nosso site e resgata nos programas antigos. Padre Guido, para encerrar, Sim. nosso programa já está indo para o final, Ai. no século XX, mais perto aqui da nossa existência, houve alguma heresia? Sim, também, né? A teologia da libertação. A famosa teologia da libertação. Sim, Qual que é o problema, Padre Guido, da teologia da libertação? Com este título, nós identificamos uma leitura marxista e materialista do cristianismo. Certo. Portanto, a conquista do paraíso vem, conforme esta heresia, da libertação da opressão e não da libertação do pecado. Por isso que a Igreja, muito sensível, condenou esta heresia. Principalmente no ano de 1984, Sim. 1986, que na época o seu professor era o cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger. que trabalhou nos documentos que condenaram essa heresia, né, Padre Guido? Exato. É verdade que todos nós queremos a liberdade da opressão, né? Mas não podemos colocar esta expressão dentro do cristianismo, porque senão se admite também a agressividade, o uso da violência, etc., né? Que será sempre condenado pela Igreja. E alguns pontos do próprio cristianismo acaba sendo distorcido, nesse caso não apenas um, mas vários pontos, pois se tudo é revisto sobre a ótica de uma teologia nascido dentro de uma corrente ateísta, né? Como é que pode fazer teologia sem Deus? Né? O marxismo é ateísmo, todo mundo sabe, né? Aliás, foi Marx que disse que religião é o ópio do povo, se bem que ele plagiou essa frase. Essa frase é do poeta Heine, mas ficou famosa em Marx. A religião é o ópio do povo, ou seja, é a droga, aquilo que distorce a inteligência do povo, ou aquilo que na palavra marxista vai fazer a alienação do povo. Então, não tem como, não tem condições de ter uma teologia baseada numa ideia ateísta. Eu sei que esse tema é polêmico e esse tema também não é tão fácil assim, né? Toda a história da teologia da libertação, lá com o padre Gustavo Gutierrez, peruano, até antes disso que aconteceu, depois os expoentes, o mais famoso, por exemplo, Leonardo Boff, foi proibido pela igreja de publicar livros, né, Padre Guido? Sim, exato. A igreja pediu para este padre repito as palavras, religioso silêncio, né? E depois ele também deixou, né, o sacerdócio, né? Bom, essa história é muito recente, né, Padre Guido? Na verdade, recente. A gente está ainda vivendo essa história, né? Sim. Mas vamos pedir a Deus que continue iluminando as pessoas também diante dos temas que oprimem para encontrar uma justa solução. No nosso site, onde a gente sempre divulga aqui, no rs21.com.br, na página do programa Eclésia, eu lembro também que lá nós temos um programa dedicado a esse assunto de teologia da libertação. A gente vai mostrar, Lucas? Mostra aí pra gente, para ficar bem claro para os nossos amigos telespectadores como é que a gente faz. A gente acessa rs21.com.br, que é a página do programa Eclésia, tá aí. Desculpa, é o portal da Rede Século XXI, esse primeiro, né? Tudo sobre a Rede Século XXI tá aí. Clica aí em programas, abre a lista de programa lá. Todos os programas já estão ali. Acha o programa Eclésia, pronto, abre a lista de programa Eclésia, todos estão aí. Clica em vídeos pra gente lá, Lucas. Clicou em vídeos, olha a lista que abre.
Aí nessa lista, se você for descendo a página, depois você clica lá embaixo para abrir as outras páginas, tem aí o programa sobre o protestantismo, a reforma protestante, sobre a Inquisição, sobre a teologia da libertação, tem um programa exclusivo sobre isso. Olha, vale a pena. Acesse o nosso site e também divulgue. Padre Guido, hoje o nosso tempo acabou. Só agradecendo aqui o Júlio César Correia de Itajubá e a Cleodeni Sardanha de Salete, Santa Catarina. Todos os amigos que aqui lemos o nome, Exato. Senhor, por favor, lembre agora na bênção, Padre Guido. Exato, né? E qualquer dificuldade, gente, pode mandar o vosso e-mail com as vossas perguntas. Eu vou procurar responder para cada um, para que todos fiquem contentes pelas explicações e pelo conhecimento da nossa doutrina. Meu grande abraço especial hoje, o seu Osvaldo, Dona Maria Lemos e o André, lá de Criciúma. E na Bahia, na cidade de Itapé, da parte do nosso seminarista Márcio, para o pároco e os amigos e familiares, e a família do Seu Adalberto, Dona Radi Gambalonga, de Criciúma. Mas gostaria de abraçar a todo mundo, desejando muita paz e muita serenidade. Recebam todos, meus amigos, a bênção de Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. O senhor não teve a sensação hoje que o programa passou muito depressa, Padre Guido? Até demais. Aliás, talvez eu gostaria de voltar proximamente, né? Porque a história da igreja merece ser mais conhecida e mais amada. Uma outra oportunidade a gente volta nesse assunto, né, Padre Guido, se Deus quiser. O Padre Guido, na semana que vem tem uma folguinha aqui conosco, daqui 2 semanas ele volta para falar sobre um tema bíblico interessante. Daqui 2 semanas trataremos sobre o tema... Sobre o Pentateuco, isto é, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estamos já no mês da Bíblia, mês de setembro, né? No dia 6, parece que é, Isso. Né? Portanto, vamos ter um bom conhecimento bíblico daqui a pouco. Lembrando que o Padre Guido é biblista, doutor em Bíblia, é a área dele. Padre Guido, obrigado, até lá. Na semana que vem a gente recebe um autor de um livro, um lançamento, na verdade, de um livro, dedicado a 9 papas. A gente vai falar certinho isso na semana que vem, papas do século XX que fizeram história. Esse é o assunto da semana que vem, receberemos o autor de um livro. Muito obrigado, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Contamos sempre com a ajuda de vocês para deixar essa obra de pé. Obrigado aos nossos sócios. Na semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.